prazer estar aqui com vocês, atravessar o morrinho. Acho que tem uma tensão que eu acho que pode ser produtiva para a compreensão e para a luta, que é o fenômeno do fascismo histórico, digamos, dos anos 30, e pensar isso no contexto brasileiro, de hoje. E a vitória do Bolsonaro, né? Claro que a gente pode falar que teve jogo sujo, que teve participação de setores estadunidenses, eu falo que o candidato favorito foi preso injustamente, mas é um resultado que tem a legitimidade das urnas. E isso põe o Brasil, de alguma forma, numa vanguarda de debate sobre a violência política, né, sobre formas autoritárias, né, e também sobre, vamos dizer, como combater, né, esses fenômenos. Porque é uma onda mundial, né, a gente deve ter, acho que tem 5 governos na Europa com presidente de extrema-direita, tem o governo de Israel, tem o caso turco, né, tem uma ascensão da extrema-direita na Índia, no Japão, alguns dizem na China, tem o fenômeno do Trump, que também a gente precisa compreender melhor, né? E isso chegou no Brasil de uma forma arrasadora, né? Os meus colegas, talvez incluindo eu mesmo, ninguém, há 6 meses atrás, apostaria na vitória do capitão, do deputado. E eu acho que o nosso primeiro esforço é compreender por que ganhou e o que expressa o Bolsonaro. Eu, assim, para não falar demais, eu até escrevi um textinho sobre isso, que vai ser na Argentina, mas deve sair também em algum lugar aqui no Brasil, em português, né? Eu acho que tem sempre um acaso, né? Que a gente chapa também os acontecimentos, e eu acho que a gente não pode não falar da facada. A facada, ela é importante para o Bolsonaro, né? Ela tirou ele dos debates, ela vitimizou, entre aspas ou não, Carrasco. Ela também deu, né, que falam que o horário de TV não foi tão importante, mas deu um horário de TV nobre em tons, né? A Globo é especialista em tragédia, e as outras também têm atuação nisso, colocou ele em horário, né, em muitas horas, né? Então, isso tudo tem. E tem também, e eu acho que aí é um momento decisivo, acho que são aqueles 10 dias antes da eleição do primeiro turno, onde tem a arrancada do Bolsonaro decisivo. Ele tinha uma rejeição social e ele conseguiu, a do Haddad também estava crescendo, mas ele conseguiu inverter, né, baixar para menos de 40 a rejeição, e o Haddad subiu para mais de 40, e aí tem um encadeamento de acontecimentos que a gente precisa entender. Eu acho que na sexta, o Edir Macedo apoia formalmente o Bolsonaro. No sábado, tem a maior manifestação da campanha eleitoral, que foi o Ele Não, com pouca cobertura da mídia, né, fotos, imagens, né. No domingo, tem uma manifestação para Bolsonaro, e se dispara nesses dias também essa rede de mentiras pelo WhatsApp. E na segunda, o Moro divulga novamente a delação do Palocci. São dias ali, e ali chega até no domingo, onde calcula-se que 6,5 milhões decidiram no dia a eleição. Que aí remete a uma questão que já tinha acontecido aqui em São Paulo e no Rio, na eleição municipal, onde tem candidatos que fazem uma arrancada e ganham, né? O Dória aqui, e no Rio teve tanto o Flávio Bolsonaro, que quase passou o Freixo, como também o Crivella, que acelerou, digamos. Então ali, e nisso tem também, o Bolsonaro tinha, vamos dizer, uma contenção em certos setores, e nesses dias também que consegue, digamos, conquistar a parte do voto popular. E aí é a chave. Então, continuando, eu acho que tem pelo menos 3 vertentes do voto Bolsonaro. Eu acho que tem um voto que ele conseguiu expressar politicamente as manifestações pelo impeachment, né? Lembrem
que os três tucanos foram para Paulista em março ou abril de 2015 e foram rechaçados, né? Era o Aloysio Nunes, o Aécio Neves e o Geraldo Alckmin. Quem podia ir nessas manifestações? O Dória, o Caiado e os Bolsonaros. Talvez o Onix no Sul também. Então, acho que o primeiro elemento é que ele expressa politicamente isso, né? Essas manifestações. O segundo é que ele, e aí chega no tema nosso mais específico hoje, ele expressa, ele ativa uma movimentação neofascista. E eu acho que aí tem uma cena que é anos 30, que é a cena dos 2 deputados que foram eleitos no Rio, né, lá em Petrópolis, onde junto com um Daniel Silveira, outro, eu vi o nome aqui, não lembro, acho que Rodrigo Amorim, que ele junto com o Witzel, né, num carro de som em Petrópolis, não só antes arrancaram a placa da Marielle, quebraram, fizeram um vídeo, né, celebrando isso, uma justificativa que tinha sido posto legalmente, né, a placa. Então, estava, na verdade, fazendo um ato de público. Né? Sabe o que ele performa? Não, a placa no Rio, mas o ato em Petrópolis. E aí eles levam como um troféu e está o Witzel rindo, aquele juiz. Né? Ali eu vejo uma cena que sempre fica na dúvida. Eu mesmo sempre tive assim, um pé atrás, porque às vezes quando a gente fala fascismo, a torta de direito, tem um problema, né? Porque não é simples, né? Porque o que você está falando? Porque também dependendo de como você fala, vai perdendo a pertinência e a força, a contundência política, como advertência, como luta também, como compreensão. Né? Mas eu acho que essa cena, ela é uma cena viva la muerte, né? Lembrando aí da Guerra Civil Espanhola. E eu acho que a terceira vertente do voto Bolsonaro, e aí eu acho que é o ponto mais importante, sobretudo, se quiser pensar desde as esquerdas, que é um voto de mudança. Né? Como disse um amigo meu ontem, né? Ele ouviu muito em ocupações aqui na Prefeitura de São Paulo, em outros espaços, que para muita gente meter o louco na eleição era votar no Bolsonaro. Ele tem que compreender isso, porque é uma derrota importante, né? É uma derrota eleitoral, mas que expressa uma coisa muito mais ampla. Né? Então, acho que é o quê? É um voto muito racional. Né? Tentamos a direita, o PSDB, tentamos a esquerda, o PT, a situação é horrorosa, vamos tentar esse outro que foi, né, conseguindo aí, vamos capitanear apoios. E aí eu acho que tem 5 setores, falo muito rápido, né, para a gente poder conversar melhor depois, eu acho que tem 5 setores que são os esteios do Bolsonaro. O primeiro é o militar, né? Eu acho que o Augusto Heleno é o grande cabeça vamos dizer, é um apoio intelectual, político, de elaboração do que vai ser o governo Bolsonaro. Né? E os militares, eu acho assim, para mim, pelo menos, eu conheço há algum tempo, acompanho a trajetória do Heleno, né? Para mim, o coming out dele, político, é quando em 2008, numa reunião na Fiesp, para tratar do fomento da indústria de defesa nacional, então, com o governo e também com setores aqui da Universidade de São Paulo, inclusive, ele falou sobre um outro tema, o ponto de demarcação contínua da Serra da Raposa do Sol, que era um problema de segurança nacional, que tinha muito de ondas estrangeiras. Então, é interessante ver que aí que ele saiu do roteiro, expressou, e o Heleno, acho que ele em vários, o próprio Grupo Mourão, que são quadros importantes e bem formados e com formação e digamos, é o setor mais sério, eu acho, do entorno aí do Bolsonaro. E que viveu uma virada neoliberal, né? Isso é um ponto importante, é uma mudança em relação ao que foi a posição das Forças Armadas no período da ditadura, sobretudo, e também tem um apoio explícito à Lava Jato. Né? Está tudo
claras, né? O Vilas Boas soltou um tweet que já era explícito e ele ainda depois deu a bula. Ele explicou exatamente que estava no limite porque não ia conseguir segurar certos setores. Né? Isso está tudo aí, evidentemente, na entrevista na Folha de São Paulo. O segundo setor, eu acho que é o judiciário, né? Que tem também uma perspectiva contra um debate mais longo, né? Contra as políticas de fomento aí do período, fomento a certos setores econômicos, tem uma perspectiva liberal nisso tudo, e também tem uma participação política também mais do que explícita. Se precisar de alguma coisa para ilustrar, é a ida do Moro ao Ministério da Justiça do Bolsonaro. O terceiro setor são os evangélicos, que eu acho que, como eu falei antes, foram muito importantes para essa entrada do Bolsonaro no eleitorado popular, e que também, aqui documento, é muito interessante, das 60 páginas que soltaram entre os 2 turnos, ao apoiar a bancada evangélica, apoiou formalmente o Bolsonaro no dia 24 de outubro, e soltou esse documento, que tem, para mim, pelo menos 3 pontos básicos. Defesa dos valores, né, tradicionais, conservadores, se quiserem. Outro é uma pauta ultraliberal na economia. E o terceiro é o que eles chamam de revolução na educação. E esse setor evangélico eu acho que é importante, né, para a vitória do Bolsonaro, para o apoio, né, chegou a vetar o ministro da Educação, que é, sei lá, o Mozart, do Instituto do Sena, né, e também tem toda uma questão com o controle da mídia, né? Calcula-se que 40% das redes de rádio e TV estariam sob controle das várias aí, instituições evangélicas. O quarto são os setores econômicos. Eu acho que aí tem a figura do Paulo Guedes, né? que é curioso também, né? Nessa... Isso eu falo depois. Mas o Paulo Guedes, vamos dizer, que aí então teve essa aliança, né, com ele, e depois com o agronegócio também, né, que abandonou o Alckmin durante a eleição, e aí chegou e foi, de alguma forma, a gente vê desde 2006, né, que em 2002 o Lula ganha em todos os estados, menos em Alagoas. Em 2006 começa a perder em Goiás. 2010 é quando cristaliza a divisão do país, né, em maiorias e minorias eleitorais, né, com esse arco do agronegócio que se fortaleceu em 2014 e isso em 2018 ganhou até mais força. Né? Mas é também uma subjetividade agro que ganha aí. Né? E aí isso tem a ver com a questão da violência política, porque é um setor extremamente violento e a gente não pode pensar o que seria um fascismo brasileiro sem pensar esse setor. Tem toda uma perspectiva de aniquilamento, né, de quem está no seu caminho. Um detalhezinho, né, a Dorothy Stang foi morta, né, há uns 10 anos atrás, e quando eu fui a Belém no ano passado, me relataram uma questão que vai ser gravíssima, né, e a gente, na verdade, vai vendo nos últimos anos uma série de fatos extremamente graves que passam meio batidos, né, que compõem um cenário muito feio. Né? Que um deputado estadual, ele foi até o túmulo da Dorothy Stang e mijou no túmulo. Para ver assim, o grau de violência, né? Que é eu acho que se expressa bem. E o quinto esteio do Bolsonaro são os Estados Unidos. Acho que não tem uma questão geopolítica, que sempre tem que tomar um cuidado, assim, não é de não dar poder demais a certos setores, mas tem uma questão geopolítica que o Wikileaks revelou o interesse da NSA, né, com os grampos no gabinete da Dilma, no avião presidencial, na missão presidencial na ONU e na Petrobras. Né? Então tem esse elemento. E, se a gente for ver a turma da Lava Jato, uma boa parte é formada, né, fez mestrado, doutorado nos Estados Unidos, tem vários seminários onde teve essa cooperação, e aí tem uma questão das relações internacionais. Se o Brasil quer fazer uma cooperação na questão de investigação, de combate à corrupção com os Estados Unidos, qual que é a reciprocidade que o Brasil pode ter?
né? Porque, então, se o Brasil compartilha informações, o que ele recebe? Né? Sendo que os americanos, desde os anos 70, vêm entrando com essa pauta da corrupção. Para falar muito rápido, né, teve o próprio escândalo da FIFA, né, que saiu a investigação pelo Departamento de Justiça americano. Né? A gente não tem nada a ver, supostamente, com os Estados Unidos. Não só porque o futebol não é tão importante lá, talvez por isso, mas também porque não era da jurisdição, a não ser a jurisdição imperial. Então, acho que isso é um pouco, alguns elementos para tentar contribuir com uma contribuição, uma compreensão coletiva do que representa, como ele ganhou e o que ele expressa. Para daí falar umas palavrinhas rápidas e para terminar sobre perspectivas. Né? Tem uma certa compreensão, isso tem elementos aí, que o entorno do Bolsonaro seria muito frágil, tem muito trabalhamento. É isso, obrigado. Na montagem do governo, né, tem muito amadorismo, né, tem, não sei, são questões dos detalhes, né, como vocês sabem, Deus e o diabo estão nos detalhes, né? Então, como que aí de novo tem uma virada nas Forças Armadas em relação ao nacionalismo, que seria um ponto forte aí, né? Mas aí o deputado Eduardo Bolsonaro, filho, né, do presidente eleito, sai com o boné Trump 2020, né? Tem a própria questão da embaixada, a transferência de Tel Aviv para Jerusalém, e isso afeta o setor do agronegócio, né? Até quando os militares vão estar em harmonia com o conceito ultra privatizante da equipe econômica, né? Tem várias contradições colocadas, inclusive, dentro das Forças Armadas, né? O Exército é muito mais forte que as outras duas forças. O pessoal da ativa não necessariamente concorda com essa entrada tão grande das Forças Armadas, que é uma da reserva mais que está no governo, né? Porque o governo que tem traços militares extremamente fortes, né? Não só do primeiro escalão, como do segundo. Né? De alguma forma, a gente pode pensar que o próprio Temer só se manteve no governo até agora com um apoio militar, né? Então, a gente poderia pegar, não, é um governo com fragilidades e tudo mais. Mas eu acho que tem um caminho, e nisso eu queria falar, é que se na economia as receitas que eles defendem tendem a não dar certo, né, essa história de gerar confiança e ter investimentos, né, ou que as privatizações vão permitir uma redução da dívida e vão um ciclo virtuoso, liberal, que eles conseguiriam, isso eu não aposto muito, mas eu acho que tem um caminho em que, mesclando a continuidade do combate à corrupção seletiva e arbitrária, somado ao que se anuncia aí também de um enfrentamento ao crime organizado, né, também toda essa questão da violência urbana, com cruzadas morais, eu acho que é possível que tenha um certo fôlego. E aí, mesmo se isso não der certo, o fato do futuro governo Bolsonaro ser um fiasco pode o tornar ainda mais repressivo. Né? Porque eu acho que, de novo, tá aí, se a gente pega o discurso de 21 de outubro, que ele fez lá na parte de trás da casa dele, os apoiadores estavam reunidos na Paulista, acho que aquele discurso por isso que é um meditismo do Brasil, onde por exemplo, o Duterte, eu acho que ele falava muito de aniquilar traficantes. Eu acho que tem um outro significado, aniquilar opositores. Né? Então, o discurso ali, ele está no topo. Eu não sei se em algum momento, em alguma campanha política, um candidato foi tão extremo nesse desejo de aniquilação de quem não concorda com ele. Né? E ali as palavras, né, retomam. Então, a gente tem um espectro repressivo se aproximando que Turquia e Filipinas podem nos indicar caminhos, né, de depuração. Então, tem um macartismo já latente que pode vir a prosperar, né, a partir dessa ocupação de postos no Estado. Né?
E aí, frente a isso, acho que uma coisa importante, né, é uma situação muito difícil, mas acho que o primeiro passo é não ter medo, né? Porque o medo, ele é, primeiro, se você já tiver uma situação de pânico pessoal, quando você está em pânico, a primeira coisa que você não faz é pensar. Ele não ajuda em nada. E também, ele é digamos, um afeto triste, né? Ele não contribui em nada a enfrentar a situação difícil, que é extremamente delicada, né? Eu acho que, pelo menos, inclusive, acho que desde que todos nascemos aqui, a gente nunca viveu uma situação tão delicada. E aí, o que eu acho que a gente não pode esquecer, e, por exemplo, o filme Uma Noite de 12 Anos indica muito, né? Como essa repressão é fraca, embora possa parecer forte, porque ela é extremamente triste, covarde e sem vida, né? E ali no filme, que é Puríssimo, vendo pelo Eleutério, pelo Russo e pelo Pepe, né? A gente vê justamente que onde está a potência é justamente nesses três, né? Como eles conseguem sobreviver essa solidão, toda essa verdade do poder como repressão. Então, eu acho que por isso, e eu acho que isso que torna também fraca essa onda que tem sua força, que torna isso, é que ela é muito uma reação. Ela é uma reação a uma exuberância que o Brasil conseguiu fomentar coletivamente, né? Fica sempre falando do debate da identidade, mais das identidades, mas o que o Bolsonaro expressa é justamente a candidatura mais identitária, né? É o macho branco perdido que conseguiu, né? Tentei explicar um pouco antes alguns elementos dessa vitória, mas isso os torna mais, também mais, eles são uma reação, né? Então, o que vem primeiro e o que tem força é justamente essa exuberância de corpos libertos que são também a boa nova das eleições passadas, agora, né? A gente teve aí acontecimentos, né? A presença de, sobretudo, mulheres negras, mas não só, que justamente expressam ali essa que é a nossa força de resistência, resiliência e resistência para esses novos tempos. É isso, obrigado. Obrigado, Jean. A gente vai passar agora para a Camila Rocha, que é uma das autoras do livro O Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil, que é esse livro aqui da Boitempo. A gente não tem ele aqui, mas ele está bombando de vendas, né? Inclusive aqui na feira, fomos avisados disso agora. Boa noite. Obrigada pelo convite professora Jean. Bom, dado que a gente está na história, né? Eu acho que eu vou, e o Jean já falou bastante, assim, pincelou várias coisas um pouco da chegada do Jair Bolsonaro ao poder, nas eleições, então eu vou voltar um pouco para trás para tentar explicar para vocês um pouco, na verdade, minha tese, como que isso, quer dizer, como que, na verdade, isso que eu chamo de nova direita brasileira, que para mim é uma amálgama entre ultraconservadorismo, ultraliberalismo econômico e o conservadorismo, como que isso se formou, né, ao longo do tempo. Na verdade, é uma frente. Tem tensões importantes, inclusive, até pensando nessa coisa de baixo, tem tensões, porque foi formada tanto do ponto de vista pragmático, como do ponto de vista ideológico mesmo, de adesão de alguns setores ultraliberais ao conservadorismo que o Jair Bolsonaro representa. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas antes do Facebook tinha uma rede social muito popular no Brasil chamada Orkut. Pois então, a nova direita brasileira nasceu do Orkut. Lá atrás, o Orkut chegou no Brasil, quer dizer, na verdade ele foi inventado em 2004 nos Estados Unidos, e assim que ele foi inventado, já meio virou um hit no Brasil. Então, em 2004, já tinha duas comunidades do Olavo de Carvalho, só para vocês terem uma noção, aí voltando um pouco mais para trás, né? O
Olavo de Carvalho, no final dos anos 90, que é um do guru aí, né, no final dos anos 90, o Olavo ele é um cara que é um crítico cultural, ele dá uma virada para esse discurso mais de apostar na coisa contra a esquerda, de fazer a crítica ao marxismo, de fazer a crítica ao comunismo. Isso é no final dos anos 90, 98, 99, 2000, por aí. Em 98, ele cria um blog dele. Em 2002, ele cria um site coletivo chamado Mídia Sem Máscara, e a galera um monte de gente começa a publicar nesse site dele, pessoas parecidas, né, que tem essas ideias parecidas com as do Olavo. E aí, quer dizer, quando o Orkut chega em 2004, o Olavo já estava na internet, já estava meio que nesses meios virtuais, enfim, com o blog dele, com esse site Mídia Sem Máscara. Então já tinham vários fóruns em que pessoas, algumas acho que se diriam de direita, outras simplesmente eram mais conservadoras, eram críticas da esquerda, eram críticas do marxismo, enfim, as pessoas estavam aí nesses fóruns, nesses meios virtuais, lá atrás. E aí quando o Orkut chega, então já tem essas duas comunidades do Olavo, de leitores da obra dele, tem duas comunidades, inclusive, de detratores dele, tipo, eu odeio o Olavo de Carvalho, alguma coisa assim. E aí em 2006, o Orkut ele vira meio que um fenômeno no Brasil. 75% dos usuários do Orkut, dos usuários totais, são brasileiros. E aí começa a pipocar um monte de comunidades, assim, um monte. Então tem, se vocês pudessem ver lá atrás, tem uma ferramenta na internet que faz com que seja possível visualizar as comunidades do Orkut. Tem de tudo, assim, comunidade nova direita, comunidade de gente que gostava da ditadura militar, comunidade, enfim. 300 mil comunidades, e essas pessoas meio que frequentavam os mesmos meios, os mesmos fóruns, os mesmos... E aí, bom, nisso tudo, um grupo que se sobressaiu em termos de organização foram pessoas que eram entusiastas de uma forma muito radical de liberalismo econômico, neoliberalismo, que na verdade não são neoliberais, se autodenominam como libertários, né, libertarianos. Então é uma defesa moral do capitalismo de mercado, e é bastante radical, assim, muito radical, no limite anarcocapitalista. E aí, bom, essa galera, eles tinham as próprias comunidades, eles frequentavam também as comunidades do Olavo, frequentavam alguns, eram de direita, de direita, mas o ponto essa galera começou a se organizar na sociedade civil. Então, mais ou menos aí, a partir de... Começaram com o Instituto Millennium, depois foi para o Instituto Mises Brasil, depois criaram o Instituto Ordem Livre, que é uma filial do think tank norte-americano de Vaqueiro. Enfim, criaram uma organização chamada Estudantes pela Liberdade. Enfim, essa galerinha saiu do Orkut e começou a criar essas várias organizações na sociedade civil. E aí, o ponto é que, bom, então esse pessoal estava fazendo isso, o pessoal que frequentava esses fóruns do Olavo de Carvalho, que eram mais conservadores, eles tinham dificuldade, eles até tentaram fundar o Instituto Olavo de Carvalho, acho que durou uns 2 anos, depois fechou, meio que não dava muito certo. Então, esse pessoal, esses ultraliberais, são meio a vanguarda da coisa, eles que puxaram esse fenômeno. E aí, por exemplo, toda essa galera aí, onde foi desaguar? Em junho de 2013, eles fundaram a MBL, depois, quando a Dilma ganhou as eleições, e essa galera fazia protesto em rua, participava de manifestação, alguns foram à marcha da maconha, enfim, eles faziam protesto em rua, faziam demonstração pública, faziam um monte de coisa. Aí... A favor. Faz um intrismo. Não era, porque esse é o ponto, assim, muitos, tem grupos que se autodenominam de left libertarians. E esse pessoal é a favor da liberalização da maconha, a favor da liberalização de costumes, então de casamento homoafetivo, de aborto, de uma série de coisas. Agora, eles acham que isso não pode ser regulado pelo Estado. Eles acham que pode ser... então, sim, isso pode ser. O ponto é que tem vários ramos, assim, eu não vou entrar muito no coisa, senão a gente vai se perder aqui. Mas o ponto é que esse pessoal meio que foi a vanguarda da coisa. Quando a Dilma foi eleita, em 2014, eles decidiram, 6 dias depois, chamar o primeiro protesto para impeachment. E aí, foi dia 1º de novembro de 2014. Esse protesto foi
quando juntou, finalmente, todos esses grupos aí que eu chamo de nova direita, que até então tinham tensões importantes entre eles. Então, só para ir voltando um pouquinho, o Bolsonaro começou a bombar mesmo no período entre 2011 e 2014. O que aconteceu? Nesse período, não sei se vocês lembram, mas aconteceram várias coisas. Assim, tipo, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi meio que teve um acúmulo de conquistas, vamos dizer, da esquerda. Começou a ser criada a Comissão da Verdade, enfim, várias coisas. Mais pra frente, depois teve a marcha acho que em 2001, teve a marcha das vadias. Enfim, aconteceram várias coisas, vários fenômenos que representavam acúmulos, conquistas da esquerda. E aí, durante esse período, nesse mandato do Jair, porque até então o Jair Bolsonaro ele era eleito entre 80 a 100 mil votos, ele estava flutuando nessa votação, e que era uma votação oriunda dos guetos eleitorais, das bases eleitorais dele, que eram militares do Rio de Janeiro e de Resende. E aí ele começou, em 2011, a partir de 2011, por conta de todas essas questões mais que foram meio que surgindo, ele foi começando a surfar nessas pautas. E em 2014, ele ganhou para deputado, ele foi reeleito para deputado federal com mais de 4 vezes a votação que ele tinha, teve quase 500 mil de votos. Foi aí que eles, meio que dentre todos esses atores que já estavam aí nesse cálculo da nova direita, aí ele se sobressaiu. E aí a galera falou, esse cara conseguiu eleger o filho dele e tal. Aí falou, não, esse cara pode ser o nosso porta-voz, pode ser uma liderança importante pra gente. Eu estava nessa manifestação, essa primeira manifestação pro impeachment, o Olavo de Carvalho apoiou, enfim, foi aí que eles todos se reuniram. Porque até então, por exemplo, em 2011, teve uma manifestação, sim, de um grupos neonazistas, neofascistas, pró-Bolsonaro, o Bolsonaro ficou meio lá, apoia, veja bem e tal, uma coisa estranha. Esse pessoal ultraliberal era contra, xingou muitos caras, eles brigavam, porque eles, muitos se veem como antifascistas, já falo. Então, mas aí, por conta da eleição da Dilma, esse pessoal começou a se juntar. E aí, a partir de então aí foi toda a coisa dos movimentos, a campanha do impeachment, tudo mais, essa coisa foi se desenrolando, essa galera foi se juntando nessa frente. E, bom, e aí o que acabou acontecendo é que quando o Bolsonaro, por exemplo, foi para o Partido Social Cristão, acho que foi em 2016, enfim, tinha por exemplo, um dos caras que estava no partido, que inclusive foi o cara que fez o programa do Witzel, que é o Bernardo Santoro, ele era do partido, eles tentaram formar um partido, o Partido Libertário, o Bernardo foi presidente desse partido, estava no Partido Social Cristão, e inclusive eu entrevistei ele, eu conheci o Bernardo pessoalmente. E aí, o ponto é que ele e outras pessoas começaram a introduzir essa pauta ultraliberal para o pessoal mais conservador, inclusive para a família do Bolsonaro. E aí o Eduardo Bolsonaro foi lá fazer curso no Mises, etc. e tal. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que teve uma construção paulatina, essas coisas foram se aglutinando. E tem um pessoal, e que é isso que também eu falo nesse capítulo do livro do meu tempo, que a gente não pode perder de vista, esse pessoal da nova direita é muito militante, mas militante assim, pra valer. A galera tira dinheiro do bolso, a galera vai nas coisas, a galera, assim, eu convivi com muitas dessas pessoas durante a minha pesquisa pra fazer, a minha pesquisa, entrevistei muita gente, e assim, impressionante, é um negócio que eles têm, assim, uma energia absurda. Então, não é um fenômeno, o que eu quero dizer, não é um fenômeno de cúpula, não é uma coisa que tem sustentação, uma militância que foi sendo construída, uma coisa que foi sendo construída. Inclusive, quem apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro foi o fundador de um instituto para o mercado, que é o que também entrevista para o doutorado. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que se a gente for para entender, claro que a gente precisa entender todas as variáveis do voto, do comportamento político e tudo mais, mas assim, entender que esse fenômeno ele não é um raio em céu azul. A eleição de Jair Bolsonaro não é um raio em céu azul, é um fenômeno sustentável, isso foi construído. Eles escolheram o Bolsonaro para ser o porta-voz de um novo programa para o Brasil, um programa muito radical, no limite quase revolucionário à direita, claro, né? Mas seria isso.
Mas aí a gente pode conversar mais desse por aqui. É bom, perfeito. Obrigado, Camila. E vamos passar para o Henrique, que escreveu a introdução desse livro, né? Como Esmagar o Fascismo, que ele próprio introduziu no começamento. Bom, os dois colegas, tanto o Jean como a Carol, levantaram a discussão contemporânea. Eu queria aproveitar o ensejo do próprio livro para falar um pouco mais do passado, enfim, que se constituiu na época chamada clássica do nazifascismo, para tentar estabelecer qual seria o parâmetro comparativo daquele período com o atual. É importante lembrar que a ascensão do fascismo não se deu através de um golpe abrupto. Foi um processo acumulativo no qual governos cada vez mais fortes foram se constituindo. E hoje em dia é uma enorme lacuna na análise teórica que a gente tem, o fato da gente esquecer de quem foram esses antecedentes que permitiram o Hitler chegar ao poder. Então, antes do governo do Hitler, que era um governo parlamentar, ele foi chamado pelo Marechal Hindenburg em 1933, em janeiro, a se constituir como o chanceler, que era o chefe do governo. Um mês depois tem o incêndio do Reichstag e ele aproveita o pretexto para aí sim começar o endurecimento do processo. Mas isso não tinha começado em 1933. A primeira eleição que os nazistas participam, em 25, eles têm 1,1% dos votos. Em 30, eles vão ter 6 milhões de votos, mas o SPD, que era o Partido Socialista, tinha 8 milhões e 600 e os comunistas tinham 4 milhões e 600. Então, em 30, os nazistas tinham metade do voto da esquerda. Então, o que permitiu que essa esquerda, que era majoritária eleitoralmente, que já tinha experiências de uma série de erupções revolucionárias anteriores, no caso da Alemanha, 3 revoluções, a de 19, que derruba a monarquia, constitui a república, a de 21 e a de 23, que foram fracassadas. O que permitiu que houvesse essa ascensão do fascismo? Porque muitas vezes a gente pensa na iniciativa da extrema-direita e esquece um pouco do outro campo. Então, o que fez a esquerda? E o tema central do Trotsky é discutir os erros da esquerda. Ou seja, a ascensão do fascismo não foi apenas o resultado bem-sucedido de uma série de táticas que exploravam o desespero de uma população que vinha de uma guerra superdestrutiva, que tinha tido hiperinflação, que tinha uma série de medos em relação à existência, enfim, de possibilidades de deterioração ainda maior da situação econômica. Então, é muito interessante porque o Trotsky começa colocando uma questão sobre o ponto de vista do pano de fundo social da constituição do fascismo. E ele diz que o fascismo é, no seu primeiro momento, tanto do ponto de vista do protagonismo como do ponto de vista do programa, um movimento das classes médias. Ele não surge como a expressão do programa da alta burguesia. Aí o Trotsky vai mais a fundo e diz, na verdade, em toda a história da ascensão do capitalismo, jamais a alta finança, o setor, digamos, mais poderoso do capitalismo, colocou nem o seu programa, nem o seu protagonismo de forma direta. Ele sempre recorreu às classes médias. Na fase revolucionária, para destruir o feudalismo e a reação monárquica e a aristocracia, foi o jacobinismo. Então, o jacobinismo era um programa de classes médias que serviu para a ascensão da dominação da grande burguesia. Durante o período do século XIX, foi a ascensão de um movimento de democracia social representado pelo direito de voto dos operários da Inglaterra, do movimento cartista, depois da expansão do peso eleitoral e do direito de organização sindical dos trabalhadores. Então também foi, no século XIX, uma espécie de programa de classes médias que conquista uma série de programas reformistas. E, finalmente, no momento do desespero, seria o fascismo o programa que recorre às classes médias, tanto como protagonismo, como perspectiva, enfim, de dominação, para depois contemplar os interesses, enfim, da alta finança e do setor mais poderoso do capitalismo, que passa a apoiar o Hitler à medida que ele vai adquirindo o seu sucesso popular. Algo, de certa forma, é assemelhado também à adesão da alta burguesia para o Bolsonaro, que foi bastante paulatina e só no último momento os setores mais, digamos assim, estruturais da burguesia realmente adotaram a sua candidatura diante do fracasso do Alckmin, que era uma perspectiva inicialmente
do consenso, enfim, da alta burguesia brasileira. A grande questão que o Trotsky coloca, portanto, é o que fizeram os setores de esquerda que permitiram que esse voto tão poderoso da esquerda, tanto comunista como social-democrata, fosse corroído e permitisse a ascensão de um voto de extrema-direita. Se para fazer um resumo muito rápido, ele vai dizer que o elemento central é o fato de que uma parte da esquerda perdeu as ruas e deixou de recorrer ao movimento social, confiando apenas na institucionalidade parlamentar, jurídica e até policial do Estado burguês. Era o SPD, o Partido Socialista, que não chamou greves gerais, que não chamou grandes manifestações de massa e depositou toda a sua confiança no peso parlamentar e sindical que tinha e particularmente no domínio do governo da Prússia, que era um dos governos mais importantes dos estados alemães, que tinha só como força policial cerca de 80 mil homens. O exército alemão, nessa ocasião, tinha 100 mil homens, que era uma das cláusulas do Tratado de Versalhes, que impedia um número maior chamava Reichswehr, uma coisa assim, né? Que era enviar as forças do exército regular. Além disso, haviam milícias ligadas ao Partido Socialista com 300 mil homens, mesmo que desarmadas, eram, enfim, um potencial de mobilização enorme. E o Partido Fascista tinha as chamadas Sturmabteilung, que era, enfim, o destacamento da tempestade, que era a SA, que tinha já 100 mil membros. Então, a grande questão é que o SPD deixa de confiar na mobilização social e acha que o peso institucional desse partido e o peso que eles tinham na própria Rússia impediria a ascensão do fascismo, no caso nazi-fascismo. Já o KPD, o Partido Comunista, a partir de 1928, ele vai ter uma orientação que obedece ao comando da Internacional Comunista, a partir do centro moscovita, do centro russo, que faz com que, em 28, o sexto Congresso da Internacional Comunista estabeleça uma avaliação de que os social-democratas também são fascistas, que passam a ser chamados de social-fascistas. Então, durante todo o período anterior à ascensão do Hitler, o eixo da intervenção do setor mais radical das forças do movimento operário não era atacar o Hitler, mas era atacar os social-democratas. Isso fica manifesto quando, em 1931, os nazistas lançam uma campanha para um plebiscito para derrubar o governo da Prússia, que era o bastião social-democrata. Os comunistas se juntam aos nazistas e vão votar nesse plebiscito contra os social-democratas, dizendo que não, o nosso voto é um voto vermelho. É derrubar os social-democratas pela via vermelha, enquanto que os fascistas estão derrubando pela via cinza ou negra, que era, enfim, a cor que os representava. Esse momento foi um momento decisivo em 1931, porque se separou completamente a possibilidade de uma união dos socialistas com os comunistas diante da ascensão do nazismo. É interessante a gente pensar que, nesse período, o último governo social-democrata cai em 1930, era o Heinrich Müller. Vem em seguida um governo, o Brüning, do Partido de Centro, que o Trotsky vai dizer que é um governo que é uma caricatura do bonapartismo. Ele diz, não chega sequer a ser bonapartista. É um governo que não é tão forte assim. O governo bonapartista, por definição, era, na fase anterior à ascensão do fascismo, o tipo de ditadura mais característica que a burguesia tinha conseguido organizar no panorama europeu, seja na própria França, seja na Alemanha com Bismarck e uma série de outros países. Mas o bonapartismo, ou seja, um governo forte de ditadura, que reprime, que mata, inclusive, não é igual ao fascismo. Mesmo o von Papen, que é o chanceler anterior ao Hitler, ele vai dizer tampouco o von Papen é fascista ainda. Então, o que difere o fascismo de uma ditadura comum qualquer? Esse debate se aplica também ao nosso panorama, porque na história da América Latina nós já tivemos ditaduras terríveis, como foram as ditaduras militares brasileiras, ou até o Pinochet no Chile, que talvez seja a pior do continente, e nenhuma dessas era um regime fascista. Por quê? A diferença é porque o fascismo é um movimento que engaja as classes médias de uma forma militante num movimento que toma dimensões de participação popular, de engajamento, de militância com características de intimidação, de extermínio dos adversários
inclusive no limite com a formação de uma milícia armada que vai, pela força da violência, destruir os adversários. Então, no pinochetismo ou no Brasil, não havia milícias populares apoiando o regime, fazendo destruição, enfim, de estabelecimentos de esquerda ou de qualquer minoria que fosse identificada como adversário, como foram os judeus ou outras camadas na época da Alemanha. Então, essa é a grande distinção. Por isso, às vezes, parece até nesses debates que é um pouco perigoso a gente explicar exatamente o que é o fascismo, porque parece que eles ainda não aprenderam o suficiente. O que falta para existir realmente um fascismo no Brasil? O Bolsonaro pode ter declarações fascistas, um programa fascista, mas o regime que ele vai instalar a partir de 1º de janeiro não vai ser um regime fascista. Vai ser um regime baseado nas instituições da Constituição, na tripartição dos poderes, na maioria parlamentar que vai ter que ser ganha para aprovar as votações, no controle do judiciário que vai continuar tendo no STF, enfim, uma barreira que já se manifestou, inclusive, em relação à questão da polícia no interior das universidades. Então, o que vai faltar é a criação de um movimento de massas com características intimidatórias de violência organizada contra os opositores políticos. Vocês podem dizer, bom, não é indispensável esse movimento no Brasil, porque aqui as forças de segurança já cumprem esse papel. Nós já temos forças ligadas, sobretudo às polícias militares, que têm características de milícia, não apenas aquilo que se chama de miliciano no Rio de Janeiro, mas em termos nacionais a gente tem uma espécie de estrutura de polícia militar que tem características assemelhadas ao que foram as milícias nazistas estrito sensu. Mas é indispensável a existência de um partido que tenha a unidade ideológica e até mesmo os braços de milícia para poder realizar esse tipo de iniciativa. E isso não existe ainda, e não é o PSL. Recentemente eu estava até examinando a história desses partidos, e é curioso, né, porque o PRTB, que é o partido do Levi Fidelix, do qual o Augusto Mourão é filiado, que aparentemente é até mais à direita do que o próprio Bolsonaro, é um partido que em 2010 apoiou Dilma no segundo turno. Aliás, o próprio Bolsonaro, até 2016, estava no PP, que era um partido da base do governo Dilma, como tinha sido no governo Lula. E o próprio PSL, ainda em 2014, estava na coligação da Marina. Bom, que raio de partidos fascistas são esses que há poucos anos atrás estavam, enfim, flertando com os governos de esquerda ou até servindo de base parlamentar para esses governos? Você vai dizer, bom, mas isso mudou. O PSL não é mais o que era antes. Você, inclusive, falava da Marcha da Maconha. Eu me lembro que houve uma ala do PSL, que era o Livres, a juventude do PSL, que foi na Marcha da Maconha defendendo a legalização, como ocorre em outros países em que setores da extrema-direita são ultraliberais, consequentemente. Mas esse setor saiu do PSL, rompeu, inclusive, com o próprio Bolsonaro. E nessa mesma ocasião já havia setores de ultradireitas, então no caso da Marcha da Maconha também, que eram diretamente neonazistas e foram para apoiar a polícia na repressão. Então, há agora uma espécie, digamos assim, de depuração desse novo partido, que agora se tornou um partido governante, que tem a segunda, que pode se tornar a maior bancada em curto prazo. Mas esse vai ser o partido fascista brasileiro? Não sei, é um tema que a gente precisa ainda examinar, porque a existência de um governo fascista se manifesta não apenas pela aplicação de políticas intimidatórias, extermínio de adversários, uma extrema violência, mas também por certas características de um culto estatista, um culto ao Estado. Não só do ponto de vista do intervencionismo econômico, mas do ponto de vista de uma ideologia que considera que o Estado é a fonte, enfim, de toda a representação da nação. E essa conversão do extremo nacionalismo, do bolsonarismo, a uma via ultraliberal, acaba criando um fenômeno que, de certa forma, é relativamente inédito, que seria um fascismo ultraliberal. Não é o que ocorre na Europa, nem o que ocorre, digamos assim, com o próprio Trump, digamos assim, que é um ultraprotecionismo. O Trump é um nacionalista de estabelecer taxações de produtos estrangeiros, de fazer toda uma defesa do mercado interno norte-americano. O que o bolsonarismo está manifestando é o oposto disso, é uma espécie de submissão total aos ditames do mercado e a completa ausência da intervenção estatal na organização da economia. Então há uma espécie de indefinição que a gente não sabe para onde vai levar. Mas eu queria, para concluir, abrir o debate, que eu acho que vai ser o mais interessante, a gente fazer agora uma discussão,
estabelecer um paralelo do ponto de vista da situação brasileira com o que ocorreu na época da ascensão do fascismo na Alemanha e também o fascismo na Itália, que foi mais lento. Mussolini demorou 2 anos para chegar ao poder. Mussolini, quando chega ao poder, chamado pelo rei para se tornar também o chefe de governo, ele no primeiro momento não é um regime fascista. Vai demorar 2 anos para o fascismo italiano realmente fechar o regime, passar a eliminar adversários. O caso Matteotti, que é o que marca o primeiro extermínio de um líder socialista importante. Logo que o Mussolini chega ao poder, ele chama o Partido Socialista para compor o governo de unidade nacional. Então, o processo ele vai se revelar, digamos assim, ao longo do seu desenvolvimento e possivelmente das dificuldades da sua implementação. Mas o tema que eu queria encerrar é a comparação da atitude que houve por parte do SPD, do Partido Socialista, com a ascensão do Hitler, com a atitude que houve do partido que no Brasil, de certa forma, se assemelharia ao que foi a social-democracia, que foi o PT. Porque, da mesma forma que a social-democracia alemã evitou qualquer tipo de confronto direto com o fascismo, no sentido de uma sublevação popular, de um chamado a levantes, greves, etc., aqui também ocorreu algo assemelhado. O PT, digamos assim, caiu sem conseguir chamar o apelo popular em sua defesa. A maior manifestação em defesa do petismo nessa fase foi o ato em São Bernardo, que teve 10, 15 mil pessoas no máximo, do qual uma boa parcela é a mobilização do MTST, que era vinculado a outro partido, que é o PSOL. Então, o que aconteceu com o PT? O PT perdeu as ruas. Não é apenas que ele perdeu, digamos, as eleições, porque do ponto de vista eleitoral o PT até manteve, de certa forma, o seu capital político anterior. Manteve 4 estados, tem a maior bancada parlamentar, e teve um percentual de votos que, embora tenha caído, não desabou tanto como, por exemplo, o PSDB. Que esse sim era o comentário do Bernard Levy, que dia dizendo, não, o Bolsonaro destruiu não foi a esquerda no Brasil, ele destruiu foi a direita. Porque o PSDB e o próprio MDB, apesar de agora estar entrando no governo Bolsonaro também, com Osmar Terra, né, foram de fato os grandes derrotados das eleições. Então, eu acho que o elemento que mais a gente precisaria tentar entender é por que o PT não conseguiu um movimento social de mobilizações populares que tivesse feito a resistência ao processo de ascensão do bolsonarismo. Em alguma medida, isso tem a ver com a mesma lógica que governou o comportamento da social-democracia alemã do SPD, ou seja, adaptação à institucionalidade, perda da completa capacidade de mobilização popular substituída por formas de pressão indireta no âmbito parlamentar, etc. No Brasil, a gente não teve o fenômeno do que foi o KPD como uma força divisionista ultrasectária e ultra-esquerdista, acusando os social-democratas de serem, digamos, assemelhados aos fascistas. Movimentos, enfim, como o PSTU, ou de pequenos setores dentro do pessoal que expressaram essa política, não tem no Brasil nenhuma relevância como teve a política do KPD na Alemanha, que foi realmente corresponsável pela divisão da resistência à ascensão do nazismo. Então, eu acho que o tema deve ser, acima de tudo, não apenas a história do fascismo ou as comparações do que pode vir a ser um movimento neofascista, porque é preciso também sempre estabelecer o parâmetro comparativo de que o fascismo é o resultado das 2 piores guerras da história da humanidade. Uma o origina e a outra ele é responsável. Então, a Primeira e a Segunda Guerra foram momentos de tragédia tão grandes em que havia uma rivalidade interimperial na Europa, que o fascismo é diretamente um fenômeno do nacionalismo militarista extremado. O Hitler querendo invadir, enfim, a Tchecoslováquia para pegar os Sudetos, querendo anexar a Áustria, depois invadir a Polônia, etc., em busca do espaço vital, e o Mussolini querendo reconstituir o Império Italiano, ocupando partes que a Áustria-Hungria tinha tomado em Trieste e em Trento, e depois tentando até ocupar partes da Iugoslávia e fazendo, enfim, invasão da Etiópia para ampliar a expansão neocolonial. Isso não ocorre na situação atual, nem na Europa, onde o elemento da luta interimperialista não é o que marca os nacionalismos neofascistas europeus, e muito menos no Brasil,
onde existe um risco de se acirrar um conflito com a Venezuela, mas isso ainda é uma hipótese. Então, o militarismo hoje, ele se caracteriza muito mais, não por uma guerra externa, mas por uma guerra interna. Enquanto que o fascismo e o nazismo tinham, no elemento do inimigo externo, e particularmente de um rival imperial que se lutava contra, o seu grande pretexto de existência. Bom, dito isso, eu acho que o elemento que a gente precisa tentar compreender mais a fundo é que, assim como existiu Hitler e Mussolini, existiu fascismo na Hungria, o Miklos Horthy, existiu na Romênia, Antonescu, existiu na Polônia, o Piłsudski, existiu na Espanha, o Franco, existiu talvez até mesmo em Portugal o salazarismo como uma forma de fascismo, embora mais atenuada e não tão envolvida no militarismo. E existiram correntes neofascistas, perdão, naquela época ainda não era correntes diretamente fascistas, aqui também nos países atrasados, como era o caso do integralismo do Plínio Salgado, que se espelhava um pouco nesses ideais. Hoje em dia, como a grande matriz do bolsonarismo aparentemente não é a Europa, embora ele tenha buscado conversar com um dos seus primeiros interlocutores na Europa, com o Viktor Orbán, da Hungria, de todos os governos europeus hoje talvez seja o mais extremista de direita, mas o que ele tem claramente como matriz e como inspiração parece ser os Estados Unidos. Trumpismo, se a gente pode, enfim, reduzir uma figura tão destituída de qualidades doutrinárias, digamos assim, a uma corrente. E, nesse sentido, a gente precisa compreender que o trumpismo, ele tem elementos fascistas, tem correntes fascistas que o apoiam, mas ele tampouco é um regime fascista. Então, para não usar o termo de uma forma, enfim, puramente insultuosa, eu acho que a gente precisa ter claro que existe hoje um projeto fascista que não vai se implementar se não houver a incapacidade da esquerda manter o trunfo que até o próprio período das eleições se revelou, que foi a reocupação das ruas. A manifestação do Ele Não, assim como outras que ocorreram no processo eleitoral, também foram a expressão de uma retomada da esquerda de um espaço público que tinha sido perdido. E não se deu por uma iniciativa direta do comando petista. Tanto Ele Não, que surgiu de iniciativas mais horizontais, de movimentos feministas, etc., como outros movimentos de resistência, não tem sido a expressão da orientação do comando do petismo, que provavelmente vai buscar vias de adaptação ao regime que se instaura e que vai ter não uma resistência, digamos assim, a toda a linha, mas talvez elementos de adaptação, como existiram anteriormente. Algumas declarações do Haddad já apontam nesse sentido. Ele fez essa declaração no dia seguinte da eleição e agora acabou de pedir numa viagem aos Estados Unidos de que ele não torce contra, de que é preciso também que dê certo, afinal, a analogia que o Ciro Gomes fez do piloto do avião, enfim, quando tem um piloto de avião a gente não pode criticar o piloto, porque afinal todos estamos no mesmo avião, então vamos esperar que o piloto nos conduza ao próximo aeroporto para aí a gente criticar se teve muita turbulência e tal. Então essas declarações todas indicam não uma via de resistência em toda a linha, mas uma via de adaptação. E essa é uma hipótese, eu encerro com essa ideia, de que o bolsonarismo possa não ser aquilo que a gente, enfim, imaginou nos nossos piores prognósticos, mas que ele seja só uma readaptação do velho centrão da política brasileira, que vai ser a condição dele poder ter governabilidade no âmbito parlamentar, a entrada de 3 ministros do DEM e mais um do PMDB, sendo que praticamente não tem nenhum, tem só o Bebiano, que eu acho que é diretamente do PSL, já é uma expressão disso. Então pode ser que eles venham a reeditar o velho governo de direita populista, como foi em alguma medida o Collor, ou mesmo o Jânio Quadros. É bom lembrar que o PRTB, o PRTB é trabalhista, e eles reivindicam a herança getulista e janista. E tem, enfim, se a gente pode chamar isso de doutrina de alguma forma, um pé no trabalhismo. Então o amálgama que existe hoje é tão confuso, ele é tão oportunista e é tão destituído ainda de organicidade, do ponto de vista de um partido ideológico, ou mesmo de milícias,
quando houve aquela ameaça do MBL de vir aqui na FEFELESH, se viu que era um blefe absolutamente ridículo, de meia dúzia de gatos pingados. Então, um pouco o que falta seria a unificação, seja pela via do PSL, do PRTB, do MPN, de outros, dessa constelação bastante difusa, de alguma força realmente doutrinária que tivesse uma inspiração mais intimidatória e mais violenta. Isso não ocorreu ainda. Então, não é um elemento de otimismo, mas é um elemento de realismo para a gente também não entrar no que o Jean apontou, que é um certo pânico desencadeado também por uma esquerda que, de certa forma, perdeu a confiança na mobilização popular e que não vê que um dos desdobramentos hipotéticos possíveis é o do descrédito acelerado desse regime, que vem a fazer com que dentro de 1 ou 2 anos ele esteja sendo combatido até mesmo pelo seu próprio eleitorado, que não votou nele esperando um regime fascista ou medidas puramente ideológicas contra a esquerda, mas votou esperando que haja melhores salários, diminuição dos preços dos produtos de primeira necessidade, inclusive os combustíveis e coisas que dificilmente vão ser concedidas para a população. Então, eu acho que há um enorme espaço que está aberto ainda, não há nenhuma implementação imediata de qualquer tipo de regime com características fascistas, mas há um risco que pode se desenvolver, como no caso da Itália, ele demorou alguns anos para ocorrer. Bom, acho que a gente pode agora abrir o debate, né, que seria a parte mais interessante, tanto para a participação de vocês, como para os comentários aí da mesa. A gente só vai pedir para quem for fazer pergunta para vir aqui mais perto, porque a gente está fazendo aqui a cobertura, estamos filmando para registrar as perguntas. Opa, manda bala. Aqui tá bom? Acho que não chega mais para aqui. Aqui dá para ouvir. Tá. Você falou agora por último dessa última questão da população esperando do governo Bolsonaro que diminuam os preços das necessidades básicas, do combustível, etc. Mas eu queria questionar isso porque a gente vê que aqui no Brasil as coisas são esquecidas muito rápido. Então a gente teve o assassinato da Marielle logo no começo desse ano, em março, e mais para o meio do ano, se não fosse a grande polêmica dos deputados rasgando as placas, muita gente já tinha esquecido sobre isso. A gente teve as manifestações contra o aumento dos preços em 2016, acho, do ônibus e a questão do passe livre também, e muita gente acabou esquecendo isso, porque justamente tem essa grande... essa série de atos políticos que vem acontecendo um atrás do outro. Então, é recorrente na história da política brasileira, por assim dizer, e da opinião popular, da participação civil também, que essas questões são esquecidas. Então, por exemplo, esse aumento da gasolina, pode ser que em 4 meses as pessoas... esse último, que teve a greve dos caminhoneiros e tal, pode ser que em 4 meses as pessoas nem se lembrem mais disso, porque tem uma alta no preço do botijão de gás, por exemplo. Então, você acha que é possível que essa ideia da população se mantenha, essa esperança do governo Bolsonaro de diminuir esses preços se mantenha e tenha de fato uma reclamação com esse governo daqui a 2 anos, quando essas coisas não acontecerem, porque, como você disse, é difícil que elas realmente aconteçam na conjuntura atual do país. Você acha que realmente a população vai se lembrar desse tipo de coisa em 2 anos? Você não acha que vai ter várias outras questões que estão aflorando na época? Obrigado. Vamos continuar com as questões, né? Aí depois Sim, então, fazer uma rodada mais comentam todas, né? É o seguinte, assim, o governo do Bolsonaro é bastante confuso, né? Mas, assim, existe aquela disputa entre ele e o Mourão, e, inclusive, hoje o filho dele disse que existe, o filho do Bolsonaro, né? Ele disse que muito provavelmente, ou melhor, que o pai dele estava sendo ameaçado, né? De repente, por uma cúpula de gente do próprio que estava ao lado dele. Eduardo disse, né? E aí eu queria saber o seguinte, se por acaso o Bolsonaro morrer, né? Porque é uma possibilidade, porque existe essa questão da facada que todo mundo agora acha que foi câncer realmente. Todo mundo não, muita gente acha que foi câncer realmente. Se o Bolsonaro morre e o Mourão assume, pode mudar alguma coisa nessa conjuntura ou não? Porque ele parece muito diferente assim do Bolsonaro.